Se você está se preparando para o concurso de Colorado e Rio Grande do Sul, sabe que a legislação representa quase 20% da tua prova. Então, tu não pode negligenciar essa disciplina. Então, é interessante tu dar uma atenção redobrada para esse assunto. Nesse vídeo, trago o áudio completo da Lei Orgânica do município de Colorado e Rio Grande do Sul para o teu estudo. Já se inscreve no meu canal, deixa o seu like compartilhando esse vídeo para os teus amigos. Na descrição vai ter um caderno de revisão de legislação municipal para o teu concurso, para te ficar craque para essa prova. Lei Orgânica Municipal, de 20 de dezembro de 1989, promulgada em 20 de dezembro de 1989. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. O município de Colorado, parte integrante da República Federativa do Brasil e do Estado do Rio Grande do Sul, organizar-se-á, autonomamente, em tudo que respeite ao interesse local, regendo-se por esta lei orgânica e demais leis que adotar, respeitados os princípios estabelecidos na Constituição Federal e na do Estado do Rio Grande do Sul. Artigo 2º. São poderes do município, independentes e harmoniosos entre si, o Legislativo e o Executivo. Primeiro, é vedada a delegação de atribuições entre os poderes. Segundo, o cidadão investido na função de um deles não poderá exercer a de outro. Artigo 3º. É mantido o atual território do município, cujos limites só poderão ser alterados nos termos da legislação estadual. Artigo 4º. Os símbolos do município serão estabelecidos em lei. Artigo 5º. A autonomia do município se expressa, e pela eleição direta dos vereadores, prefeito e vice-prefeito, e pela administração própria no que respeite ao interesse local, e pela adoção de legislação própria. Capítulo 2. Da competência. Artigo 6º. A competência legislativa e administrativa do município, estabelecida nas Constituições Federal e Estadual, será exercida na forma disciplinada nas leis e regulamentos municipais. Artigo 7º. A prestação de serviços públicos se dará pela administração direta, indireta, por delegações, convênios e consórcios. Artigo 8º. Os tributos municipais assegurados na Constituição Federal serão instituídos por lei municipal. Capítulo 3. Do Poder Legislativo, seção e disposições gerais. Artigo 9º. O Poder Legislativo do município será exercido pela Câmara de Vereadores. Artigo 10. A Câmara Municipal de Vereadores reunir-se-á, independente de convocação, de 1º de janeiro a 14 de janeiro, e de 1º de março a 31 de dezembro, ficando em recesso no período compreendido de 15 de janeiro a 28 de fevereiro, no qual funcionará a Comissão Representativa. Artigo 11. No primeiro ano de cada legislatura, cuja duração coincidirá com a do mandato dos vereadores, a Câmara de Vereadores reunir-se-á no dia 1º de janeiro para dar posse aos vereadores, prefeito e vice-prefeito, bem como para eleger sua mesa diretora, a Comissão Representativa e as comissões permanentes. Artigo 12. O mandato da mesa da Câmara de Vereadores será, no máximo, de 2 anos, vedada a reeleição para o mesmo cargo. Primeiro, no primeiro período legislativo, a eleição da mesa e a da comissão representativa será processada no ato de instalação. Segundo, nos demais períodos legislativos, salvo o último, a eleição da mesa, se for o caso, e da comissão representativa se dará na última sessão legislativa, com a posse imediata dos eleitos. Terceiro, na composição da mesa da Câmara de Vereadores e das comissões, será assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos políticos com assento legislativo. Artigo 13. A convocação da Câmara de Vereadores para a realização de sessões extraordinárias caberá ao presidente, a maioria absoluta dos seus membros, à comissão representativa e ao prefeito. Primeiro, o prefeito municipal e a comissão representativa apenas poderão convocar a Câmara de Vereadores para reuniões extraordinárias no período de recesso. Segundo, no período de funcionamento normal da Câmara é facultado ao prefeito solicitar ao presidente do Legislativo a convocação dos vereadores para sessões extraordinárias em caso de relevante interesse público. Terceiro, nas sessões legislativas extraordinárias, a Câmara somente poderá deliberar sobre a matéria objeto das convocações. Quarto, para as reuniões e sessões extraordinárias, a convocação dos vereadores deverá ser pessoal e expressa. Artigo 14. Salvo disposição legal em contrário, o quórum para as deliberações da Câmara de Vereadores é o da maioria simples, presente, no mínimo, a maioria absoluta dos vereadores. Artigo 15. Dependerá do voto da maioria absoluta dos vereadores, a deliberação sobre as seguintes matérias: e a criação, alteração e extinção de cargos e funções da Câmara de Vereadores, bem como a fixação dos vencimentos e vantagens dos servidores da Câmara. E a autorização de créditos especiais a que alude o artigo 80, e desta lei orgânica, e a aprovação de pedidos de informação. E v. Representação de projeto de lei rejeitado, na forma do artigo 48 desta lei orgânica, v. Rejeição de veto a projeto de lei aprovado pela maioria simples. Artigo 16. Dependerá de voto favorável de 2/3 dos vereadores, as deliberações sobre as seguintes matérias, e aprovação de emenda à lei orgânica. E rejeição de veto a projeto de lei aprovado pela maioria absoluta dos vereadores, e rejeição do parecer prévio do Tribunal de Contas sobre as contas do prefeito, e v. Julgamento do prefeito, vice-prefeito e vereadores com vistas à cassação do mandato, v. Pedido de intervenção no município. V. Desafetação e autorização de venda de bens imóveis do município, condicionada à venda prévia avaliação e licitação nos termos da lei. V. Aprovação de lei de autorização para a admissão de servidores a prazo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Artigo 17.
O presidente da Câmara de Vereadores votará, unicamente, quando houver empate ou quando a matéria exigir quórum qualificado de maioria absoluta ou de 2/3. Artigo 18. As sessões da Câmara serão publicadas e o voto será aberto, salvo nos casos de votação secreta previstos nesta lei orgânica. Artigo 19. As contas do município, referentes à gestão financeira de cada exercício, serão encaminhadas simultaneamente à Câmara de Vereadores e ao Tribunal de Contas do Estado até o dia 31 de março do ano seguinte. Parágrafo único. As contas do município ficarão à disposição de qualquer contribuinte, a partir da data da remessa das mesmas ao Tribunal de Contas do Estado, pelo prazo de 60 dias, para exame e apreciação, podendo ser questionada a legitimidade de qualquer despesa. Artigo 20. Anualmente, dentro de 60 dias, contados do início do período legislativo, a Câmara receberá o prefeito em sessão especial, que informará, através de relatório, o estado em que se encontram os assuntos municipais. Parágrafo único. Sempre que o prefeito manifestar propósito de expor assuntos de interesse público ou da administração, a Câmara o receberá em sessão previamente designada. Artigo 21. A Câmara de Vereadores ou suas comissões, a requerimento da maioria de seus membros, poderá convocar secretários municipais, titulares de autarquias ou das instituições autônomas de que o município participe, para comparecerem perante elas, a fim de prestar informações sobre assunto previamente designado e constante da convocação. Primeiro 303 dias úteis antes do comparecimento, a autoridade convocada deverá enviar à Câmara exposição acerca das informações solicitadas. Segundo, independentemente de convocação, as autoridades referidas no presente artigo, se o desejarem, poderão prestar esclarecimentos à Câmara de Vereadores ou à comissão representativa, solicitando que lhe seja designado dia e hora para a audiência requerida. Artigo 22. A Câmara poderá criar comissão parlamentar de inquérito sobre fato determinado, nos termos do regimento interno, a requerimento de, no mínimo, 1/3 de seus membros. Seção I dos vereadores. Artigo 23. Os direitos, deveres e incompatibilidades dos vereadores são os fixados nas Constituições Federal e Estadual, nesta lei orgânica e no regimento interno da Câmara. Artigo 24. Extingue-se o mandato do vereador e assim será declarado pelo presidente da Câmara, nos casos de renúncia escrita e falecimento. Primeiro comprovado o ato ou o fato extintivo, o presidente da Câmara, imediatamente, convocará o suplente respectivo e, na primeira sessão seguinte, comunicará a extinção ao plenário, fazendo constar da ata. Segundo, se o presidente da Câmara omitir-se de tomar as providências do parágrafo anterior, o suplente de vereador a ser convocado poderá requerer a sua posse, ficando o presidente da Câmara responsável, pessoalmente, pela remuneração do suplente pelo tempo que mediar entre a extinção e a efetiva posse. Artigo 25. Perderá o mandato o vereador que incidir nas vedações previstas nas Constituições Federal e Estadual, nesta lei orgânica e no regimento interno, e utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção, de improbidade administrativa ou atentatórios às instituições. E proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com decoro na sua conduta pública, e deixar de comparecer, em cada período legislativo, sem motivo justificado e aceito pela Câmara, a terça parte das sessões ordinárias e as 5 sessões extraordinárias. Artigo 26. A Câmara poderá cassar o mandato de vereador que fixar residência fora do município. Artigo 27. O processo de cassação do mandato de vereador é, no que couber, o estabelecido nesta lei para a cassação do prefeito e vice-prefeito, assegurada a defesa plena do acusado. Artigo 28. A remuneração dos vereadores será fixada até 30 dias antes das eleições municipais, obedecendo os limites estabelecidos pela legislação pertinente. Artigo 29. O presidente da Câmara de Vereadores fará jus à verba de representação, fixada juntamente com a remuneração dos vereadores, não podendo ser superior a 30% da verba de representação do prefeito. Artigo 30. Sempre que o vereador, por deliberação do plenário, for incumbido de representar a Câmara de Vereadores fora do território do município, fará jus à diária fixada em decreto legislativo. Artigo 31. Ao servidor público, salvo o demissível, ad nutum, eleito vereador, aplica-se o disposto no artigo 38, III, da Constituição Federal. Seção II das atribuições da Câmara de Vereadores. Artigo 32. Compete à Câmara de Vereadores, com sanção do prefeito, entre outras providências, e legislar sobre todas as matérias atribuídas ao município pelas Constituições Federal e Estadual e por esta lei orgânica, especialmente sobre a. Tributos de competência municipal. b. Abertura de créditos adicionais. c. Criação, alteração e extinção de cargos, funções e empregos do município. d. Criação de conselhos de cooperação administrativa municipal. e. Fixação e alteração dos vencimentos e outras vantagens pecuniárias dos servidores municipais. f. Alienação e aquisição de bens imóveis. g. Concessão e permissão dos serviços do município. h. Concessão e permissão de uso de bens municipais. i. Divisão territorial do município, observada a legislação estadual. j. Criação, alteração e extinção dos órgãos públicos do município. k. Contratação de empréstimos e operações de crédito, bem como a forma e os meios de pagamento. l. Transferência, temporária ou definitiva, da sede do município, quando o interesse público o exigir. m. Anistia dos tributos, cancelamento, suspensão de cobrança e relevação de ônus sobre a dívida ativa do município. e aprovar, entre outras matérias,
A. O Plano Plurianual de Investimentos. B. O Projeto de Diretrizes Orçamentárias. C. Os projetos de orçamentos anuais. D. O Plano de Auxílios e Subvenções anuais. E. Os pedidos de informações. Artigo 33. É da competência exclusiva da Câmara de Vereadores. E eleger sua mesa, suas comissões, elaborar seu regimento interno e dispor sobre a organização da Câmara, e, através de resolução, criar, alterar e extinguir os quadros e funções do seu quadro de servidores, dispor sobre o provimento dos mesmos, bem como fixar e alterar seus vencimentos e vantagens. E emendar a lei orgânica. E v. Representar, para efeito de intervenção do município. V. Exercer a fiscalização da administração financeira e orçamentária do município na forma prevista em lei, v. Fixar a remuneração de seus membros, do prefeito e vice-prefeito. V. Autorizar o prefeito e vice-prefeito a se afastarem do município por mais de 10 dias, do estado, por mais de 5 dias úteis e do país por qualquer tempo. V. Convocar os secretários, titulares de autarquia e das instituições autônomas de que participe o município, para prestarem informações. E x. Mudar, temporária ou definitivamente, a sede do município e da Câmara. X. Solicitar informações, por escrito, às repartições estaduais sediadas no município, ao Tribunal de Contas do Estado nos limites traçados no artigo 71, v. da Constituição Federal, e ao Prefeito Municipal sobre projetos de lei em tramitação na Câmara de Vereadores e sobre atos, contratos, convênios e consórcios, no que respeite à receita e despesa pública. X. Dar posse ao Prefeito e Vice-Prefeito, cassar os seus mandatos bem como dos vereadores, nos casos previstos nesta lei orgânica. X. Conceder licença ao Prefeito e Vice-Prefeito para se afastarem dos cargos. X. Criar comissão parlamentar de inquérito sobre fato determinado. X. V. Propor ao prefeito a execução de qualquer obra ou medida que interesse à coletividade ou ao serviço público. X. V. Fixar o número de vereadores para a legislatura seguinte, nos termos da Constituição Federal, até 120 dias antes da eleição municipal. Primeiro, no caso de não ser fixado o número de vereadores no prazo previsto neste artigo, será mantida a composição da legislatura em curso. Segundo, a solicitação das informações ao prefeito deverá ser encaminhada ao presidente da Câmara após a aprovação do pedido pela maioria absoluta de seus membros. Seção IV da Comissão Representativa. Artigo 34. No período de recesso da Câmara de Vereadores funcionará uma comissão representativa, com as seguintes atribuições. E zelar pelas prerrogativas do Poder Legislativo. E zelar pelas observâncias das Constituições, desta lei orgânica e demais leis, e autorizar o prefeito e vice-prefeito nos casos exigidos a se ausentarem do município, e v. Convocar extraordinariamente a Câmara de Vereadores. V. Tomar medidas urgentes de competência da Câmara de Vereadores. Parágrafo único. As normas relativas ao desempenho das atribuições da comissão representativa serão estabelecidas no regimento interno da Câmara. Artigo 35. A comissão representativa, constituída por número ímpar de vereadores, será composta pela mesa e demais membros eleitos, com os respectivos suplentes. Primeiro, a presidência da comissão representativa caberá ao presidente da Câmara, cuja substituição se fará na forma prevista no regimento interno. Segundo, o número total de integrantes da comissão representativa deverá perfazer, no mínimo, 1/3 da totalidade dos vereadores, observada, tanto quanto possível, a proporcionalidade da representação partidária existente na Câmara. Artigo 36. A comissão representativa deverá apresentar relatório dos trabalhos por ela realizados, quando do reinício do período de funcionamento ordinário da Câmara. Seção V das leis e do processo legislativo. Artigo 37. O processo legislativo compreende a elaboração de e emendas à lei orgânica. E leis ordinárias. E decretos legislativos. E v. Resoluções. Artigo 38. Serão objeto, ainda, de deliberação da Câmara de Vereadores, na forma do regimento interno, e autorizações. E indicações. E requerimentos. E v. Pedidos de informação. Artigo 39. A lei orgânica poderá ser emendada mediante proposta. E de vereadores. E do prefeito. E dos eleitores do município. Primeiro, no caso do inciso I, a proposta deverá ser subscrita, no mínimo, por 1/3 dos membros da Câmara de Vereadores. Segundo, no caso do inciso II, a proposta deverá ser subscrita, no mínimo, por 5% dos eleitores do município. Artigo 40. Em qualquer dos casos do artigo anterior, a proposta será discutida e votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias, dentro do prazo de 60 dias a contar de sua apresentação ou recebimento, e ter-se-á como aprovada quando obtiver, em ambos os turnos, votos favoráveis de, no mínimo, 2/3 dos membros da Câmara de Vereadores. Artigo 41. A emenda à lei orgânica será promulgada e publicada pela mesa da Câmara de Vereadores, com o respectivo número de ordem. Artigo 42. A iniciativa das leis municipais, salvo os casos de competência exclusiva, caberá a qualquer vereador, ao prefeito e aos eleitores, neste caso, em forma de moção articulada e fundamentada, subscrita, no mínimo, por 5% do eleitorado do município. Artigo 43.
São de iniciativa privativa do prefeito, os projetos de lei e emendas à lei orgânica que disponham sobre, e criação, alteração e extinção do cargo, função ou emprego do Poder Executivo e autarquias do município, e criação de novas vantagens, de qualquer espécie, aos servidores do Poder Executivo, e aumento dos vencimentos, remuneração ou de vantagens dos servidores públicos do município, e v. Organização administrativa dos serviços do município. V. Matéria tributária. V. Plano plurianual de diretrizes orçamentárias e orçamento anual. V. Servidor público municipal e seu regime jurídico. Artigo 44. Nos projetos de lei de iniciativa privativa do prefeito, não será admitida a emenda que aumente a despesa prevista, ressalvado o disposto no artigo 166, terceiro e quarto da Constituição Federal. Artigo 45. No início ou em qualquer fase da tramitação do projeto de lei de iniciativa privativa do prefeito, este poderá solicitar à Câmara de Vereadores que o aprecie no prazo de até 45 dias a contar do pedido. Primeiro, se a Câmara de Vereadores não se manifestar sobre o projeto, no prazo estabelecido no caput deste artigo, será esse incluído na ordem do dia das sessões subsequentes, sobrestando-se a deliberação quanto aos demais assuntos até que se ultime a votação. Segundo, o prazo deste artigo não correrá nos períodos de recesso na Câmara de Vereadores. Artigo 46. A requerimento de vereador, os projetos de lei e tramitação na Câmara, decorridos 30 dias de seu recebimento, serão incluídos na ordem do dia, mesmo sem parecer. Artigo 47. Os autores de projeto de lei em tramitação na Câmara de Vereadores, inclusive o prefeito, poderão requerer a sua retirada antes de iniciada a votação. Parágrafo único. A partir do recebimento do pedido de retirada, ficará, automaticamente, suscitada a tramitação do projeto de lei. Artigo 48. A matéria constante de projeto de lei rejeitado ou não promulgado, assim como a emenda à lei orgânica, rejeitada ou havida por prejudicada, somente poderá constituir objeto de novo projeto, no mesmo período legislativo, mediante proposta da maioria absoluta dos membros da Câmara de Vereadores. Parágrafo único. Excetuam-se dessa vedação os projetos de lei de iniciativa privativa do prefeito municipal. Artigo 49. Os projetos de lei aprovados pela Câmara de Vereadores serão enviados ao prefeito no primeiro dia útil seguinte à aprovação que, aquiescendo, os sancionará. Primeiro, se o prefeito julgar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional, ilegal ou contrário ao interesse do público, vetá-lo-á, total ou parcialmente, dentro de 15 dias úteis, contados daquele em que receber, comunicando, por escrito, os motivos do veto ao presidente da Câmara de Vereadores, dentro do prazo de 48 horas. Segundo encaminhado o veto à Câmara de Vereadores, será ele submetido, dentro de 30 dias, contados da data ao recebimento, com ou sem parecer, à apreciação única considerando-se rejeitado o veto se, em votação secreta, obtiver o quórum previsto no artigo 15, v ou artigo 16 e desta lei orgânica. Terceiro, aceito o veto, será o mesmo arquivado. Quarto, rejeitado o veto, a decisão será comunicada, por escrito, ao prefeito, no primeiro dia útil seguinte, com vistas à promulgação. Quinto, o veto parcial somente abrangerá texto integral do artigo, parágrafo, inciso ou alínea, cabendo ao prefeito, do prazo do veto, promulgar e publicar como lei os dispositivos não vetados. Sexto, o silêncio do prefeito, decorrido o prazo de que trata o primeiro deste artigo, importa em sanção tácita, cabendo ao presidente da Câmara promulgar a lei. Sétimo, esgotado, sem deliberação, o prazo estabelecido no parágrafo 2º deste artigo, o veto será apreciado na forma do primeiro do artigo 45 desta lei. Oitavo, não sendo a lei promulgada pelo prefeito nos prazos previstos nos 4º e 6º deste artigo, caberá ao presidente da Câmara fazê-lo no prazo de 48 horas, com encaminhamento do projeto ao prefeito para a publicação. Artigo 50. Nos casos do artigo 37, e v desta lei orgânica com a votação da redação final, considerar-se-á encerrada a elaboração do decreto legislativo e da resolução, cabendo ao presidente da Câmara de Vereadores a promulgação e publicação. Capítulo 4 do Poder Executivo, seção I do Prefeito e do Vice-Prefeito. Artigo 51. O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito, auxiliado pelos secretários. Artigo 52. O Prefeito e o Vice-Prefeito serão eleitos para mandato de 4 anos na forma disposta na legislação eleitoral, devendo a eleição realizar-se até 90 dias antes do término do mandato daqueles a quem devam suceder. Artigo 53. O Prefeito e o Vice-Prefeito tomarão posse na sessão solene de instalação da Câmara, após a posse dos vereadores, e prestarão o compromisso de manter, defender e cumprir as constituições e as leis e administrar o município, visando o bem geral dos munícipes. Parágrafo único. Se o prefeito e o vice-prefeito não tomarem posse no prazo de 10 dias contados da data fixada, o cargo será declarado vago pela Câmara de Vereadores, salvo motivo justo e comprovado. Artigo 54. O vice-prefeito substituirá o prefeito quando o mesmo estiver licenciado ou no gozo de férias regulamentares e suceder-lhe no caso de vaga. Primeiro, em caso de impedimento do prefeito e do vice-prefeito, caberá ao presidente da Câmara substituí-los. Segundo, havendo impedimento, também do presidente da Câmara, caberá ao prefeito designar servidor de sua confiança para responder pelo expediente da prefeitura, não podendo este servidor praticar atos de governo. Terceiro, igual designação poderá ser feita quando o prefeito se afastar do município em períodos inferiores aos previstos no artigo 33, desta lei. Artigo 55.
Vagando os cargos de prefeito e vice-prefeito, realizar-se a eleição para os cargos vagos no prazo de 90 dias após a ocorrência da última vaga, sendo que os eleitos completarão o mandato dos sucedidos. Parágrafo único. Ocorrendo a vacância de ambos os cargos após cumpridos 3/4 do mandato de prefeito, o presidente da Câmara de Vereadores assumirá o cargo por todo o período restante. Seção I das atribuições do prefeito. Artigo 56. Compete privativamente ao prefeito: I. Representar o município em juízo e fora dele. I. Nomear e exonerar os titulares dos cargos e funções do Executivo, bem como, na forma da lei, nomear os diretores das autarquias e dirigentes das instituições das quais o município participe. I. Iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos nesta lei orgânica. I. V. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir regulamentos para a fiel execução das mesmas, V. Vetar projetos de leis e emendas aprovadas. Vi dispor sobre a organização e o funcionamento da administração municipal, na forma da lei, vi promover as desapropriações necessárias à administração municipal, na forma da lei, vi expedir todos os atos próprios da atividade administrativa. E x celebrar contratos de obras e serviços, observada a legislação própria, inclusive licitação, quando for o caso, x planejar e promover a execução de serviços municipais. X prover os cargos, funções e empregos públicos e promover a execução dos serviços municipais, x e encaminhar à Câmara de Vereadores, nos prazos previstos nesta lei, os projetos de lei de sua iniciativa exclusiva, x e encaminhar anualmente à Câmara de Vereadores e ao Tribunal de Contas do Estado, até o dia 31 de março, as contas referentes à gestão financeira do exercício anterior. X e V prestar, no prazo de 15 dias, as informações solicitadas pela Câmara de Vereadores, XV colocar à disposição da Câmara de Vereadores, até o dia 10 do mês subsequente, a parcela correspondente ao 10º de sua dotação orçamentária. XVI resolver sobre os requerimentos, reclamações ou representações que lhe forem dirigidos em matéria da competência do Executivo Municipal. XVI oficializar e sinalizar, obedecidas as normas urbanísticas, as vias e logradouros públicos. 18º aprovar projetos de edificação e de loteamento, desmembramento e zoneamento urbano ou para fins urbanos. XX solicitar o auxílio da Polícia Estadual para garantia do cumprimento de seus atos. XX administrar os bens e rendas do município, promovendo o lançamento, a fiscalização e a arrecadação dos tributos. XXI promover o ensino público. XXI propor a divisão administrativa do município de acordo com a lei. 23º decretar situação de emergência ou estado de calamidade pública. Parágrafo único. A doação de bens públicos dependerá de prévia autorização legislativa e a escritura respectiva deverá conter cláusula de reversão no caso de descumprimento das condições. Artigo 57. O vice-prefeito, além da responsabilidade de substituto e sucessor do prefeito, cumprirá as atribuições que lhe forem fixadas em lei e auxiliará o chefe do Poder Executivo quando convocado por esse para missões especiais. Artigo 58. O prefeito gozará férias anuais de 30 dias, mediante comunicação à Câmara de Vereadores do período escolhido. Seção II da responsabilidade e infrações político-administrativas do prefeito e vice-prefeito. Artigo 59. Os crimes de responsabilidade do prefeito e do vice-prefeito, bem como o processo de julgamento, são os definidos em lei federal. Artigo 60. São infrações político-administrativas do prefeito e do vice-prefeito, sujeitas ao julgamento da Câmara de Vereadores e sancionadas com a cassação de mandato. E impedir o funcionamento regular da Câmara de Vereadores. E impedir o exame de documentos em geral por parte de comissão parlamentar de inquérito ou auditoria oficial, e impedir a verificação de obras e serviços municipais por parte de comissão parlamentar de inquérito ou perícia oficial. E v. deixar de atender, no prazo legal, os pedidos de informação da Câmara de Vereadores, v. retardar a publicação ou deixar de publicar as leis e atos dos sujeitos a essa formalidade, v. deixar de apresentar à Câmara, no prazo legal, os projetos do Plano Plurianual de Investimentos, diretrizes orçamentárias e orçamento anual. V. descumprir o orçamento anual. V. assumir obrigações que envolvam despesas públicas sem que haja suficiente recurso orçamentário na forma da Constituição Federal. E x. praticar, contra a expressa disposição de lei, ato de sua competência ou omitir-se na sua prática, x. omitir-se ou negligenciar na defesa dos bens, rendas, direitos ou interesses do município sujeitos à administração municipal. X. ausentar-se do município, por tempo superior ao previsto nesta lei, ou afastar-se do município sem autorização legislativa nos casos exigidos em lei. X. iniciar investimento sem as cautelas previstas no artigo 80, primeiro desta lei, x. proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. X. v. tiver cassados os direitos políticos ou for condenado por crime funcional ou eleitoral, sem a pena acessória da perda do cargo. X. v. incidir nos impedimentos estabelecidos no exercício do cargo e não se desincompatibilizar nos casos de supervenientes e nos prazos fixados. Artigo 61. A cassação do mandato do prefeito e vice-prefeito, pela Câmara de Vereadores, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerão ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela União ou Estado. E a denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for presidente da Câmara, passará a presidência ao substituto legal, para os atos do processo, e só votará se necessário para completar o quórum de julgamento.
Será convocado o suplente de vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a comissão processante. E, de posse da denúncia, o presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Decidido o recebimento, pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessão será constituída a comissão processante, com 3 vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão, desde logo, o presidente e o relator. E, recebendo o processo, o presidente da comissão iniciará os trabalhos, dentro de 5 dias, notificando o denunciado, com a remessa de cópia da denúncia e documentos que a instruírem, para que, no prazo de 10 dias, apresente defesa prévia, por escrito, indique as provas que pretende produzir e arrole testemunhas, até o máximo de 10. Se estiver ausente do município, a notificação far-se-á por edital, publicado 2 vezes, no órgão oficial, com intervalos de 3 dias, pelo menos, contado o prazo da primeira publicação. Decorrido o prazo de defesa, a comissão processante emitirá parecer dentro de 5 dias, opinando pelo prosseguimento ou arquivamento da denúncia, o qual, neste caso, será submetido ao plenário. Se a comissão opinar pelo prosseguimento, o presidente designará desde logo o início da instrução, e determinará os atos, diligências e audiências que se fizerem necessários, para o depoimento e inquirição de testemunhas. E o denunciado deverá ser intimado de todos os atos do processo, pessoalmente, ou na pessoa de seu procurador, com a antecedência, pelo menos, de 24 horas, sendo-lhe permitido assistir às diligências, bem como formular perguntas e respostas às testemunhas e requerer o que for de interesse da defesa. Concluída a instrução, será aberta a vista do processo ao denunciado, para razões escritas, no prazo de 5 dias, e após a comissão processante emitirá parecer final, pela procedência ou improcedência da acusação, e solicitará ao presidente da Câmara a convocação de sessão para julgamento. Na sessão de julgamento, o processo será lido, integralmente, e, a seguir, os vereadores que desejarem poderão manifestar-se verbalmente, pelo tempo máximo de 15 minutos cada um, e, ao final, o denunciado, ou seu procurador, terá o prazo máximo de 2 horas, para produzir sua defesa oral. Concluída a defesa, proceder-se-á a tantas votações nominais, quantas forem as infrações articuladas na denúncia. Considerar-se-á afastado, definitivamente, do cargo, o denunciado que for declarado, pelo voto de 2/3, pelo menos, dos membros da Câmara, incurso em qualquer das infrações especificadas na denúncia. Concluído o julgamento, o presidente da Câmara proclamará imediatamente o resultado e fará lavrar ata que consaem a votação nominal sobre cada infração, e, se houver condenação, expedirá o competente decreto legislativo de cassação do mandato do prefeito. Se o resultado da votação for absolutório, o presidente determinará o arquivamento do processo. Em qualquer dos casos, o presidente da Câmara comunicará à Justiça Eleitoral o resultado. O processo, a que se refere este artigo, deverá estar concluído dentro de 90 dias, contados da data em que se efetivar a notificação do acusado. Transcorrido o prazo sem o julgamento, o processo será arquivado, sem prejuízo de nova denúncia, ainda que sobre os mesmos fatos. Artigo 62. Extingue-se o mandato do prefeito e do vice-prefeito, e assim deverá ser declarado pelo presidente da Câmara de Vereadores. E por sentença judicial transitada em julgado. E por falecimento. E por renúncia escrita. E quando deixar de tomar posse, sem motivo comprovado perante a Câmara, no prazo fixado pela lei orgânica. Primeiro comprovado o ato ou o fato extintivo previsto neste artigo, o presidente da Câmara, imediatamente, investirá o vice-prefeito no cargo, como sucessor. Segundo, sendo inviável a posse do vice-prefeito, o presidente da Câmara assumirá o cargo obedecido o disposto nesta lei orgânica. Terceiro, a extinção do cargo e as providências tomadas pelo presidente da Câmara deverão ser comunicadas ao plenário, fazendo-se constar da ata. Título I da Administração e dos Servidores Municipais. Capítulo 1 da Administração Municipal. Artigo 63. A administração municipal obedecerá às normas estabelecidas nos artigos 37 a 41 da Constituição Federal, além das fixadas na Constituição do Estado e leis municipais. Capítulo 2 dos Servidores Municipais. Seção I dos Servidores. Artigo 64. São servidores do município, todos os que ocuparem cargos, funções ou empregos da administração direta, das autarquias e fundações públicas, bem como os admitidos por contrato para atender necessidades temporárias de excepcional interesse do município, definidos em lei local. Artigo 65. Os direitos e deveres dos servidores públicos do município serão disciplinados em lei ordinária, que instituir o regime jurídico único. Artigo 66. O plano de carreira dos servidores municipais disciplinará a forma de acesso a classes superiores, com a adoção de critérios objetivos de avaliação, assegurado o sistema de promoção por antiguidade e merecimento. Artigo 67. É assegurada, para a aposentadoria, a contagem recíproca do tempo de contribuição previdenciária na atividade privada, mediante certidão expedida pela Previdência Social Nacional. Artigo 68. O município poderá instituir regime previdenciário próprio ou vincular-se a regime previdenciário federal ou estadual. Parágrafo único. Se o sistema previdenciário escolhido não assegurar proventos integrais aos aposentados, caberá ao município garantir a complementação, na forma a ser prevista em lei. Seção I dos secretários do município. Artigo 69. Aos secretários do município, de livre nomeação e exoneração pelo prefeito, são aplicáveis, no que couber, as normas previstas nas leis para os demais servidores municipais. Artigo 70. Os secretários do município serão, solidariamente, responsáveis com o prefeito, pelos atos lesivos ao erário municipal praticados na área de sua jurisdição, quando decorrentes de culpa. Artigo 71.
Enquanto estiverem exercendo o cargo, os secretários do município ficarão sujeitos ao regime previdenciário adotado pelo município para os demais servidores municipais. Capítulo 3 dos Planos e do Orçamento. Artigo 72. A receita e a despesa pública do município obedecerão às seguintes leis, e do Plano Plurianual, e das diretrizes orçamentárias, e do Orçamento Anual. Primeiro, o Plano Plurianual estabelecerá os objetivos e metas dos programas da administração municipal, compatibilizados, conforme o caso, com os planos previstos pelos governos federal e do Estado do Rio Grande do Sul. Segundo, o Plano de Diretrizes Orçamentárias, compatibilizado com o Plano Plurianual, compreenderá as prioridades da administração do município para o exercício financeiro subsequente, com vistas à elaboração da proposta orçamentária anual, dispondo, ainda, quando for o caso, sobre as alterações da política tributária e tarifária do município. Terceiro, o orçamento anual, compatibilizado com o Plano Plurianual e elaborado em conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, compreenderá as receitas e despesas dos poderes do município, seus órgãos e fundos. Quarto, o projeto de orçamento anual será acompanhado e da consolidação dos orçamentos das entidades que desenvolvem ações voltadas à Seguridade Social, compreendendo as receitas e despesas relativas à saúde, à previdência e assistência social, incluídas, obrigatoriamente, as oriundas de transferências, e será elaborado com base nos programas de trabalho dos órgãos incumbidos de tais serviços na administração municipal. E de demonstrativo dos efeitos, sobre a receita e a despesa, decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária, tarifária e creditícia. E de quadros demonstrativos da receita e planos de aplicação das mesmas quando houver vinculação em determinado órgão, fundo ou despesa. Quinto, a lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição e autorização para a abertura de créditos suplementares. E autorização para a contratação de operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, na forma da lei, e forma de aplicação de superávit orçamentário ou do modo de cobrir o déficit. Sexto, a lei orçamentária anual deverá incluir na previsão da receita, obrigatoriamente, sob pena de responsabilidade político-administrativa do prefeito, todos os recursos provenientes de transferências de qualquer natureza e de qualquer origem, feitas a favor do município, por pessoas físicas e jurídicas, bem como propor as suas respectivas aplicações, como despesa orçamentária. Sétimo, o Poder Executivo publicará, até 30 dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução e da evolução da dívida pública. Artigo 73. Os projetos de lei previstos no caput do artigo anterior serão enviados, pelo prefeito municipal à Câmara de Vereadores nos seguintes prazos, salvo se lei federal dispuser diferentemente. E o projeto do Plano Plurianual PPA, até o dia 30 de julho, do primeiro ano de mandato do prefeito municipal, e o projeto de lei das diretrizes orçamentárias LDO, anualmente, até o dia 30 de setembro e o projeto de lei do orçamento anual LOA, anualmente, até o dia 30 de novembro. Artigo 74. Os projetos de lei que tratam o artigo anterior após a apreciação e deliberação da Câmara de Vereadores, deverão ser devolvidos ao Poder Executivo, com vistas à sanção, nos seguintes prazos, salvo se lei federal, de forma expressa dispuser diferentemente. E o projeto de lei do Plano Plurianual PPA, até o dia 30 de agosto, do primeiro ano de mandato do prefeito, e o projeto de lei das diretrizes orçamentárias LDO, anualmente, até o dia 30 de outubro, e o projeto de lei do orçamento anual LOA, anualmente, até o dia 30 de dezembro. Parágrafo único. Se os projetos de lei a que se refere o presente artigo não forem devolvidos para a sanção nos prazos previstos, serão promulgados como lei. Artigo 75. O prefeito municipal poderá encaminhar à Câmara de Vereadores mensagem para propor modificação do projeto do orçamento anual, enquanto não estiver concluída a votação da parte relativa à alteração proposta. Artigo 76. As emendas aos projetos de lei relativos aos orçamentos anuais ou aos projetos que os modifiquem, somente poderão ser aprovados, caso e sejam compatíveis com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E indiquem os recursos financeiros necessários, admitidos apenas os provenientes de redução de despesa, excluídas as destinadas a pessoal e seus encargos. B. Serviço de dívida. C. Educação. E sejam relacionados com a. Correção de erros e omissões. B. Com os dispositivos do texto do projeto de lei. Artigo 77. As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o Plano Plurianual. Artigo 78. Aplicam-se aos projetos de lei mencionados nos artigos anteriores, no que não contrariarem o disposto nessa lei e na Constituição Federal, as demais normas relativas ao processo legislativo. Artigo 79. Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes, poderão ser utilizados como cobertura financeira para a abertura de créditos suplementares e especiais, mediante prévia e específica autorização legislativa. Artigo 80. São vedados e o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual. E a realização de despesas ou assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais, e a realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizações mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pela Câmara de Vereadores, por maioria absoluta.
E vê a vinculação da receita de impostos a órgãos, fundo ou despesa, ressalvadas a destinação de recursos para a manutenção e desenvolvimento do ensino e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita. Vê a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem a indicação dos recursos correspondentes. Via transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa. Via concessão ou utilização de créditos ilimitados. VI a utilização, sem autorização legislativa específica de recursos do município para suprir necessidade ou cobrir déficit de empresas ou qualquer entidade de que o município participe. E X a instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa. Primeiro, nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem que a lei que autorize a inclusão, sob pena de responsabilidade político-administrativa. Segundo, os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos 30 dias daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente. Artigo 81. A abertura de créditos extraordinários somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis urgentes decorrentes de calamidade pública. Parágrafo único. Os créditos extraordinários serão abertos por decreto do prefeito municipal, o qual deverá ser submetido à aprovação da Câmara de Vereadores, no prazo de 30 dias. Artigo 82. A despesa com pessoal ativo e inativo do município não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar federal. Parágrafo único. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão de pessoal a qualquer título pelos órgãos e entidades da administração municipal direta e indireta, inclusive fundações instituídas ou mantidas pelo município, só poderão ser feitas. E se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender as projeções de despesas de pessoal e os acréscimos dela decorrentes. E se houver autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e sociedades de economia mista. Título II da Ordem Econômica e Social. Artigo 83. Valendo-se de sua autonomia e competência assegurada nas Constituições Federal e Estadual, o município elaborará projetos ou programas de desenvolvimento local, atento aos princípios gerais estabelecidos na Constituição Federal, da atividade econômica, da política urbana, da saúde pública, da assistência social, de educação, da cultura e do desporto, do meio ambiente, da família, do adolescente e do idoso. Artigo 84. Sempre que possível, os projetos referidos no artigo anterior deverão ser levados ao conhecimento das comunidades organizadas e diretamente vinculadas a cada campo de atuação, às quais é assegurado o acesso a todos os dados pertinentes a cada estudo ou projeto. Artigo 85. Esta lei orgânica, aprovada pela Câmara de Vereadores e assinada por todos os vereadores, será promulgada pela mesa e entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Colorado, RS 20 de dezembro de 1989. Presidente Benjamin Giacobo, vice-presidente Zelinda FIOREZZE Bob, secretário Dionísio Odir de Bortoli, segundo secretário Gilberto Apazinatos.